Paz do nosso Senhor Salvador estejam com todos, muito boa noite. Vocês que acompanham pelas mídias sociais, YouTube, me permita adentrar a casa de vocês e que eu possa ser um canal de bênção aqui e aí. Vocês estão bem? Excelente domingo, domingo chuvoso, domingo de muita paz com a família. Para mim sempre é um privilégio, uma honra e uma satisfação enorme poder compartilhar das dádivas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pastor Marinho me incumbiu da missão de hoje estar aqui trazendo a palavra. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Nós iremos ver um vídeo. Uma relação. Desculpe, senhor presidente, um minuto só. Gente, vai lá. É que meu neto está aqui. 1 milhão de desculpas, senhor presidente, quem está nos assistindo. Já vou. Como é que é o nome do seu neto? Um minuto. Como é que é o nome do seu neto? Como é que é o nome do seu neto? Não, você desligou o som. Qual é o nome dele? É o João Miguel. Ô, João Miguel, tudo bem, João Miguel? Dá um tchau pra gente aqui, João Miguel. Fala assim, ó, fala. Para animar esse ambiente pesado que vive a política hoje em dia. Um papel, eu vou dar um papel. Pronto. Então, senhor presidente. Senhor presidente, 1 milhão de desculpas pela informalidade. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 13 ao 16. Todos acharam? Diz assim o texto: alguns traziam crianças a Jesus, para que ele tocasse nelas. Mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado. Lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não recebe o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs as mãos e as abençoou. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra que mais uma vez foi lida nessa noite, Senhor. Senhor, ser conosco, que nos carrega na força do teu poder, do teu espírito, e que venha uma mensagem do tono da tua graça, que eu seja instrumento nas tuas mãos, Senhor. Abençoa este povo, abençoa quem nos acompanha pelas mídias sociais, e que possamos, Senhor, sair daqui cheio da tua paz. Em nome de Jesus, amém. Quando nós pegamos esse texto e lemos, e a análise que tem que ser feita, e que nós costumamos fazer: como voltarei a ser criança? Como voltarei a ser criança? Nós entendemos e procuramos compreender de forma bem literal. Como voltaremos a ser criança? Porque o Senhor Jesus falou: quem não se tornar e for semelhante a ela, não entrará e fará parte do reino de Deus. Porém, nós temos uma missão a entender. Criança, Roseli Saião, uma psicóloga da Band News, ela fala que criança é a grande oportunidade de novas gerações, é a continuidade da vida. Criança é o renovo. Então criança é a alegria. Criança rouba a cena. Roubou a cena do deputado. O deputado não sabia o que fazer. Criança é a referência que nós temos para entendermos como devemos ser diante de Deus. Como? Gênesis 1, 26 diz o seguinte: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Diretamente. O que nós temos aqui? Imagem e semelhança. Em qual sentido? Eu estou falando diretamente na questão após Deus ter formado o homem. E nós se deparamos imagem e semelhança. Semelhança do quê?
Jesus ele fala no texto que eu acabei de ver, em Mateus 10, de 13 a 16, que nós devemos ser semelhante a Evas. Semelhante a Evas no quê? Nós temos uma pergunta e uma resposta para eu tentar responder essa noite aqui. Nós devemos ser semelhante às crianças no quê, meus irmãos? No quê, meu irmão Naildo? Nós devemos ser semelhante às crianças. Na bagunça que elas fazem, e que muitas vezes tira a nossa paz, e que muitas vezes faz com que nós ficamos irados, irritados. Nas birras, no amor. É nessas questões que nós devemos ser semelhante a Evas. Pequena Lívia, daqui uns dias vai ter que ter outro microfone aqui para Eva. Que é nato, é natural, há um dom. Porém, os discípulos, isso é natural de todo adulto, quando vê uma criança chegando, dependendo do ambiente a qual nós estamos inseridos, as crianças não podem adentrar. Uma criança não pode adentrar um fórum. Uma criança não pode entrar a um centro médico desde que ela não seja o paciente. Então, crianças em determinados locais, elas não podem adentrar. O que ocorria nessa época aqui com Jesus, e é o que Jesus ele trata com seus discípulos. Jesus está ensinando os seus discípulos em uma grande multidão. A posição de uma criança dentro da cultura a qual Jesus estava inserido era uma posição de inferioridade em relação ao homem, em relação à mulher. Então, em determinados locais, a criança não poderia estar. Diferente da nossa época. Se existe um lugar onde as crianças devem estar, é correndo dentro da igreja. Naquela época, não. Por que que os discípulos correm? O pensamento dos discípulos é, não, aqui não é lugar para eles. Quando os discípulos fazem isso, o que que eles estão impedindo de ocorrer com aquelas crianças? Que eles tenham acesso ao Cristo. E o Cristo fica indignado e fala, deixem vir a mim. Por quê? Porque nós devemos ser semelhante a Evas. No quê? Vocês já pararam para analisar no que nós devemos ser semelhante às crianças? No que nós devemos ser semelhante na capacidade de perdoar. Na capacidade de perdoar. O perdão, ele deve atuar na minha, na sua, na nossa vida, como algo, como uma disciplina. Assim como é a oração, assim como é o jejum, assim como é a oração bíblica, como é a leitura bíblica. A capacidade de perdoar. E essa capacidade, as crianças exercem com muita naturalidade e com muita destreza, diferente de nós adultos. Nós lutamos para não perdoar muitas vezes. Nós até queremos perdoar, mas não perdoamos muitas vezes como devemos. Alguém sabe aqui, como é o nome daquele programa que passa lá na Record? Que tem alguns artistas que estão... É dentro de um sítio, né? Você sabe, Rebeca? Você sabe? Alguém sabe? Vai dizer que ninguém aqui sabe. Tem aquele outro na rede lá do Canal 5. Ninguém sabe, né? Ninguém aqui sabe. Tá bom, é a Fazenda. Eu sei. Então quer dizer que eu assisto, né? Vocês estão de brincadeira comigo. E o BBB. O tanto de intriga que aparece naqueles locais. A divergência de pensamento. A empatia. Questões de opiniões contrárias. Faz parte do nosso cotidiano. Seja no cenário familiar, seja no cenário político, seja dentro das nossas faculdades, das nossas escolas. A partir do momento que você é um ser pensante, você vai ter opinião e de repente você vai discordar de alguém em algum cenário. Porém, as intrigas que são geradas, faltam algumas palavras.
perdão, desculpa, eu errei. Isso é dentro da igreja e isso é fora da igreja. A capacidade de perdoar das crianças é algo natural. Eu não vou falar o nome dos atores mirim que tivemos aqui um dia, que protagonizaram uma cena. E teve uma pequena briga e em menos de segundos, um estava abraçando o outro, pedindo desculpa. Porém, quando chega esses exemplos em nós nos sentimos envergonhados. Por quê? Porque as discordâncias que nós temos, muitas vezes, no nosso seio familiar, marido com mulher, noivo com noivo, com noiva, namorado com namorada, uma palavra que soa um pouquinho diferente, já é motivo para a discordância, para a intriga, e para um ficar de cara feia com o outro. Aí esquecemos de fazer o que Jesus fez com a mulher adúltera. Existia uma grande massa querendo apedrejar aquela mulher. O relato está em João 8. Querendo apedrejar ela. Uma grande multidão. E Jesus disse o seguinte: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Em um determinado momento, não ficou ninguém ali, a não ser a mulher e Jesus. Jesus pergunta: aonde estão os seus acusadores? Ninguém mais te acusa. Ela responde: ninguém, Senhor, nem eu te acuso. E uma outra vez Jesus é questionado: mestre, quantas vezes devemos perdoar? Devemos perdoar 7 vezes 70 vezes. O que Jesus está falando? Toda hora, todo momento, todo dia, todo segundo. Porém, o mundo secular, as mídias, faz com que nós atuemos de forma contrária. E dando testemunho contrário ao que o nosso Senhor Jesus e Salvador nos ensinou: perdoar. As crianças nos ensinam a sermos semelhantes a elas, na capacidade que elas têm de perdoar. Quer herdar o reino de Deus? Quer ir morar com Jesus? Aprenda, assim como eu quero aprender, cada dia mais, a perdoar. A perdoar. Isso é em várias questões. Vá no seu trabalho, com seu chefe, a qual te deu uma bronca e você guardou rancor dele. Aprenda a perdoar, que ele te deu uma bronca pelo seu bem. Com seus pais, com seus filhos e vice-versa. Nós temos que aprender a perdoar. Eu não falei dela não, tá? Só contei para ela porque foi o alvo. Nós temos que aprender a perdoar. O que mais nós devemos ser semelhante a elas? A nossa referência aqui é criança. O vídeo que nós assistimos antes da mensagem, a gente viu um neto de um deputado. E esse neto, ele buscou refúgio em quem? Esse neto procurou quem? E esse neto, ele pediu algo. Aquele avô. Ele pediu papel. Ele pediu papel. Pediu papel para o avô. O que eu estou querendo falar com isso, irmãos? Nós somos semelhantes a ela no quê? Na dependência e em plena confiança que nós devemos ter. Na dependência e plena confiança que nós devemos ter. Tinha um rapaz que estava ali na minha frente, pequeno, na hora do louvor. E tinha um outro que estava ali no fundo, que estava próximo do tio dele. E tinha mais uma que estava aqui na frente, aos braços da avó. Ela se sentia segura. O rapaz deveria estar cansado e queria o colo da mãe. E o outro, pequenininho lá atrás, estava brincando com o tio.
pontos de refúgio, pontos de segurança. Nós, quando passamos algumas etapas, eu tenho um pequeno que quando eu prometo algo para ele, ele cobra. Pequeno tem essa capacidade, porque ele depende de mim. Depende que eu ensine o caminho correto. E as crianças são assim. Quando ela olha para você e sente uma referência em você, seja pai, mãe, tio, avô, avó, ela se sente confiante ali, está ao seu lado. E o que eu quero falar desses pequenos? O que eu quero falar em relação a isso? O pequenininho podia estar cansado. O colo aconchegante da mãe dele dava segurança. A outra queria pular em cima do banco. Alegria pura. Mas ela sabia que a avó não ia deixar ela cair. E o outro sabia que ninguém ia repreender ele, porque ele estava pulando lá no fundo, e para um lado, e para o outro. Por quê? Porque ele tinha a segurança do tio. A nossa vida, irmãos, o nosso dia a dia, nós fazemos isso com muita perfeição quando nós somos pequenos, com muita espontaneidade. Buscamos refúgio nos nossos pais, nos nossos avós, em pessoas que são referência, naquele professor na escola, em alguma matéria que era difícil. Nós buscamos essas dependências, essas confianças. Só que quando nós entramos numa fase adulta das nossas vidas, no caminhar da nossa maturidade e no caminhar para as coisas de Deus, nós acabamos esquecendo alguns princípios que as crianças carregam. Quando eu falo em dependência, eu estou falando diretamente em qual sentido? Salmo 126, 3 diz o seguinte: coisas grandiosas Deus fez em nosso meio, por isso estamos felizes. Deus, Ele fazia ontem, faz hoje e fará amanhã. Coisas grandes. Coisas grandes. O salmista está falando diretamente de um povo a qual Deus fez essas coisas grandes no meio desse povo, o povo de Israel. E nós, muitas vezes, esquecemos de como veremos essas coisas grandes em nosso meio. Muitas vezes. Por quê? O ser humano, disse muito bem, o reverendo Hernandes Dias Lopes, o ser humano é um ser beligerante. Se nós não fôssemos, não teria ocorrido 2 grandes guerras. Se nós não fôssemos, não teria ocorrido. Mas nós somos. Então nós se colocamos numa posição, e muitas as vezes, sem a dependência de Deus. Aí eu tenho algo a falar nessa noite. Você está dando um grande passo para o sofrimento. Você está dando um grande passo para se prejudicar. Carlos Augusto Vailate diz o seguinte: não há felicidade sem Deus. Felicidade sem Deus é como uma partida de futebol sem a bola. A felicidade nossa, assim como a da alegria dessas crianças, está diretamente ligada à dependência de Deus. Em qual sentido? Quer que seu casamento vá bem? Assim como eu também quero que o meu vá? Quer? Entregue ele nas mãos de Deus quando você casar. Faça uma aliança com Deus. Quer que a sua família seja abençoada por Deus? Você já entregou ela nas mãos de Deus? Você já falou: Senhor, cuida da minha família. Senhor, abençoa meu filho, abençoa meu marido, abençoa meus pais, quebra as cadeias. Você já falou isso? Nós já falamos isso. Nós muitas vezes levamos a vida e esquecemos da dependência de Deus.
Eu pago aluguel. Vai trabalhar e se coloque na dependência de Deus. Você quer uma casa? Tem um irmão aqui entre nós que determinada vez ele comentou comigo que ele pediu para Deus um determinado local e Deus deu. Se ele tivesse pedido algo maior do que ele queria, Deus iria dar? Quando você estar na dependência de Deus, tudo pode acontecer. Tiago 1:17 diz o seguinte: que toda boa dádiva e dom vem do alto, do Pai das luzes. Ou seja, todas as bênçãos vêm de Deus. Agora você quer ser abençoado como? Se você não quer depender de Deus. Depender de Deus é você ser referencial para o mundo. É ser referencial para as pessoas que estão lá fora. E as pessoas enxergar em nós o Cristo ressurreto. Isso é depender de Deus. Indiferente do local onde eu estou. Alguém aqui já foi no carnaval? Já pulou o carnaval? Vai dizer que não. Ninguém nunca foi, nem a trabalho? A trabalho eu já fui. Ano após ano a trabalho eu tenho que estar lá. Por quê? Por causa do meu trabalho. Não que eu vou participar. Deixar bem claro aqui. Eu tenho que estar lá por causa do meu trabalho. Eu estou ali dependendo totalmente de Deus. Senhor, expulsa de perto de mim essas coisas. Vai para lá e me deixa bem em paz aqui. E aquele dia passa numa velocidade que pareceu que tinha 2 horas aquele dia. A gente tem que se colocar na dependência de Deus. Beleza, estou na dependência de Deus. E o outro ponto? Anjac, confiança, né? Tem que ter confiança. É igual a Tanzânia quando joga com o Brasil, né? Sabe que vai perder, mas está confiante que vai marcar um gol. Cadê a confiança? A igreja evangélica, quando chegou no Brasil, a confiança prosperava. É lógico que tivemos alguns cenários, algumas cenas que machucaram muitas pessoas. Porém, nós não podemos ter confiança numa igreja, ou no pastor, ou no líder daquela determinada denominação, e sim em quem? A mesma confiança que o povo de Israel teve antes de atravessar o Mar Vermelho. Quer ser bem-sucedido na vida? Quer prosperar? Quer ser visto como servo de Deus, mordomo de Deus? Tem que ser semelhante igual a criança. Como? Confiante. Se nós não formos confiantes, e quando eu falo confiança é igual essa pequena. Ela tem certeza que no mínimo, uma vez por mês, a mamãe dela e o papai vai levar ela naquele local que tem um M lá. Eu não vou falar para não provocar ninguém aqui. Ela tem certeza. Ela tem certeza que a mamãe dela vai cuidar bem dela. Ela tem certeza. E nós, em alguns momentos, em diversos momentos, não temos essa confiança. Romanos 8,14 diz o seguinte: portanto, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ou seja, o que o texto traz para mim, para você, que nós devemos ser confiantes em quem? Na igreja? No líder? Não, em uma única pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Ele verteu-se naquela cruz,
por mais que apareça diversas linhas, pensamentos, religiões, o texto bíblico, ele traz para a gente uma única verdade. E essa verdade é o que nos torna dependente e confiante. E essa verdade é Jesus. Infelizmente, nós vivemos em um país onde o politicamente correto, onde é o relativismo e onde diversas tendências filosóficas, que não tem nada de verdade, vêm distanciando as pessoas da igreja. E tem pessoas que se levantam e falam: o que é importante é você acreditar em alguma coisa, é você acreditar em algo, não importa no que. As crianças, elas confiam plenamente naquilo a qual vocês ensinam, a qual nós o ensinamos. A criança, ela confia totalmente que ela não irá levar bronca, que ela não irá se machucar aqui dentro, correndo, bagunçando, porque ela confia em quem? Naquele a qual permite. E tudo na nossa vida, em todos os segmentos, seja no cotidiano ou seja no espiritual, tem que vir de uma confiança em Deus, em Jesus. Se essa confiança não estiver na sua vida, cravada no seu coração, na minha vida, cravada no meu coração, em um determinado momento, tudo que você fizer será igual àquela partida de futebol sem a bola. Então nós devemos ter confiança como as crianças. Confiança por quê? Porque alguém nos resgatou para a presença de Deus, e esse alguém é Jesus. Nós devemos ser semelhantes às crianças, por quê? Porque nós devemos aprender a perdoar. Nós devemos ser semelhantes às crianças, por quê? Porque devemos depender totalmente de Deus. Nós devemos ser igual às crianças, por quê? Porque devemos confiar totalmente no Deus, que pode mudar cenários, realidades, e transformar nossas vidas. E nós possamos viver Salmo 126, 3. Nessa noite, eu queria fazer uma única pergunta. Quem está no nosso meio, a qual ainda não conheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa é a grande oportunidade que você tem, oportunidade que poderá ser única, que nós não sabemos o dia de amanhã. Se porventura você quiser aceitar Jesus, levante a sua mão. Tem alguém no nosso meio? Glória a Deus, que Deus possa te abençoar. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua verdade, Senhor. Senhor, ensina-nos, Pai, a sermos igual os pequeninos, Senhor, que lutamos e corremos que lutam e correm para estar perto de Ti, Senhor, em total dependência e confiança de Ti, Deus. Nós temos muitos a aprender com eles, Pai. Nós temos muitos, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Capacita-nos, Senhor, a aprender a perdoar. Oh, Senhor, como somos falhos, Pai. Como erramos, Pai, diante de Ti por diversas vezes, Senhor. Abençoa grandemente essa igreja, abençoa todas as pessoas que aqui se fazem presente, abençoa todas as famílias aqui representadas, abençoa a vida do pastor Marinho, abençoa a sua família, seus filhos, protege-os, dá segurança, abençoa essa nação chamada Brasil, extirpa a corrupção do nosso meio, que possamos, ó Deus, atender a Tua vontade, Senhor. Que possamos, Senhor, ser sal e luz nessa terra, Deus. Oh, Senhor, quebra a enfermidade que possa haver no nosso meio, Senhor. Oh, meu Deus, capacita os médicos, cientistas, os biomédicos a descobrir a cura, Senhor, total para o Covid, Senhor. Oh, Deus, abençoa-nos, Senhor, protege-nos, Senhor, contra esse mal. Abençoa os idosos, Senhor. Protege as crianças do homem mau, ó Deus. Protege essa nação, abençoa os missionários, aqueles que estão no campo pregando a Tua verdade, ó Deus.
Oh Deus, ensina-nos, Senhor, a sermos igual às crianças, que depende totalmente de Ti, Pai. Oh Senhor, em nome de Jesus, amém.